Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em um lugar diferente, estou na casa da minha amiga Marlene. Eu vim apresentar ela pra vocês, é a minha melhor amiga, tá? Eu quero que vocês conheçam ela e a gente vai contar um pouquinho da nossa história durante esses 20 anos de amizade, tá bom? Se achega, mulher! Olha ela aqui. Oi, gente, boa tarde. Então essa é a minha amiga Marlene, a gente vai contar pra vocês um pouco da nossa história. São 20 anos de amizade, tudo aquilo que a gente viveu, momentos bons, momentos ruins, tudo aquilo que a gente já aprontou. A gente não vai contar tudo, porque senão a gente precisaria fazer uns 3 dias de vida, né? Porque já foram muitas coisas, muitos momentos, tá? E assim, a gente separou algumas perguntas e o esposo dela vai estar fazendo essas perguntas pra gente. Agora eu vou apresentar também eles pra vocês. Então, gente, esse aí é o meu amigo, o esposo de Marlene, Crispim. Chamamos ele de Piano, ele vai estar fazendo a pergunta pra gente. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Então vamos lá, solta a primeira pergunta. Onde vocês se conheceram? Na escola. Na escola. É amizade de escola. Aí precisa falar. Não, a gente só se conheceu na escola. Aí vai entrar a outra pergunta. Próxima pergunta. Como foi o início da sua amizade? Na escola mesmo, em sala de aula, né? Eu me lembro que na época, assim, eu tinha 16 anos para 17 e foi na época que eu tive minha filha, né? E aí eu estudava de manhã e eu tive que passar a estudar à noite, né? Porque por causa da minha filha, eu pretendia também trabalhar na época. E aí eu comecei a estudar à noite. Na verdade, algumas pessoas da turma eu já conhecia, porque algumas das meninas e meninos também estudavam de manhã, como já estavam chegando em uma fase adolescente que já queria trabalhar, botou pra noite. Só que eu comecei as aulas e assim, eu estava em uma turma, o pessoal da escola me colocou em uma turma e as primeiras semanas eu fiquei naquela turma até chegar a caderneta, perceberam que na verdade não era para eu ficar naquela turma. Eu estava matriculada na turma que Mira já estava, que era justamente a turma que já tinha a galerinha que eu já conhecia, que eu estudei no decorrer do tempo pela manhã. E aí, quando eu cheguei em sala de aula, tipo novata, já depois de uns 15 a 20 dias, todo mundo já bem entrosado. Eu principalmente, porque assim, pra pegar amizade, eu sou muito grata, então eu já tinha roubado a turma dela, né? Aí eu cheguei, aí quando eu cheguei que as meninas me viram, Marlene, que legal, vai ficar na nossa turma. E Mira, de início, não gostou muito. Já toda cismadinha, quem é essa menina, não sei o que. As meninas, eu já conheço ela. E ela toda meia problemáticazinha, meia querendo, né, ficar de ladinho comigo. Aí eu não liguei muito. Eu não fui com a cara dela no início, assim, porque eu sempre fui de implicar primeiro com as pessoas, assim, sem nem conhecer, eu já tomo uma certa implicância, eu digo que eu não gosto, que eu não quero por perto, porque na verdade, assim, com relação à amizade, eu sou muito ciumenta. E aí, né, eu era, na verdade, né, hoje em dia, Deus já trabalhou nessa área da minha vida. Então, eu disse às meninas, eu não quero ela aqui no nosso meio, eu não quero ela perto de mim. E se vier pra cá, já sabe, né, porque, tipo assim, essa é uma fase da qual eu não era cristã ainda, então eu era uma pessoa que eu gostava de brigar, eu gostava de procurar barraco, sabe? E hoje eu glorifico muito a Deus, porque eu tô na presença de Deus e tudo isso na minha vida é passado. Mas assim, faz parte da história da minha vida, como ela faz parte da história da minha vida, e ela é uma pessoa muito importante pra mim. Então, eu faço questão que vocês conheçam um pouco. Quer falar mais? E ela também não foi com minha cara não, porque depois que a gente pegou a amizade, ela falava, também não ia com sua cara. Porque ela ficou, né, meio querendo tirar minhas amigas que eu já conhecia, né, meia invocadinha, eu digo, essa menina é meio chatinha, não vou dar muito ibope a ela mesmo, não. Mas enfim, aí a gente, né, em poucos dias a gente pegou a amizade. E também, assim, no decorrer dos dias ela morava no São Bartolomeu e eu já morava aqui no Boiadeiro, caminho, né? Como a gente estudava à noite, não tinha muita gente de lá que vinha, a gente acabou sendo obrigada
a fazer amizade, porque a gente vinha uma com a outra. E já era tarde Já da era noite. tarde, já era mais de 10h30 quando terminava a aula, e a gente vinha andando, e aí na hora de ir também a gente ficava, então amanhã me espere. E daí foi, né, começando a surgir a nossa amizade, né? O início mesmo foi na escola, e tudo começou no colégio. Como era o comportamento de vocês na sala de aula? Vixe, botou essa pergunta? Olha, gente, eu vou começar falando. Meu comportamento era ótimo. Graças a Deus. Cínica? Você é cínica. Uma aluna Você é cínica. exemplar. Mas o comportamento de Mira, olha como ela já fica vermelha, ó, já tá aparecendo. Ela não era uma boa aluna. Olha, gente, eu vou dizer a vocês. A pior fase minha na escola é quando eu era já uma pessoa ajuizada, porque eu nunca tive problema quando eu era uma adolescentezinha normal. Eu estudei no turno matutino e vespertino, mas no noturno realmente eu fui obrigada, meu Deus, a mudar a personalidade por conta de uma certa pessoa. Eu falei na primeira pergunta que ela já era meio problemática, vocês se lembram? E ela era, meu filho, o comportamento de Mira em sala de aula Era terrível. era terrível. Mas assim, você... Ela era da turma líder do fundão, ela era líder da galera do fundão. Ela já não prestava, já não valia nada, só que ela era do tipo cínica, sabe? Ela escondia aquilo que ela era. Tudo que eu fazia, na verdade, era por incentivo dela. Ela viu alguma coisinha na escola, ela não tinha coragem de falar, de perturbar o pessoal, então ela falava, ficava me futucando ali, sabe? Eu querendo assistir minha aula, eu querendo aprender, porque eu queria passar de ano, só que não. Então aí ela ficava, olha pra lá, fulano de tal, que não sei o quê. E eu, como era sempre fui bocuda, abria meu bocão e perturbava, sabe, enchia o saco da pessoa, mas era tudo por incentivo dela. Na verdade, assim, ela não prestava, tu não prestava, e fingia que prestava, e assim, não vou não. E assim, e aí quem ficava como ruim, como problemática, como quem gostava de confusão, era eu. Não podia ver, meu Deus do céu, nada de anormal, implicava com as coisas em sala de aula. Eu já não podia ver nada de... Ai, menino! Corte isso. Vai que depois eu corto. Aí tá gravando vídeo, idiota. Vídeo, idiota. Ai, chega. Até eu tomei. Achei que era alguma coisa. Ai, já me perdi todo. Tá bom, e aí, gente, era isso, né? Mas assim, a gente não era mal, a gente não era brigona. Ela só era assim, era muito chamada a atenção em sala de aula. Eu me lembro que ela gostava muito de ir pra aula mascando chiclete. E aí a gente tinha um professor chamado professor Adilson. E ele, inclusive, era o vice-diretor do colégio. E a aula dele era aula de sociologia, Filosofia. Né? Filosofia. E aí, quando ele chegava lá, ela ficava lá no fundão. Eu mascava, mas quando ele chegava, eu guardava meu chicletinho pra depois continuar. Era até Big na época, né, que a gente comprava. E ela fazia, gente, umas bolas monstrengas. Ploc! Aí o professor viava, quando olhava que não via, aí ela ficava. Como ele já sabia que era hábito dela, ele vinha com papel, uma folha de caderno. Zumira, cuspa aqui. E ela tinha a cara cínica, gente. Ela disse que eu era cínica, era ela. De dizer, professor, eu não vou cuspir, porque o meu Big custou 5 centavos. O senhor, por acaso, vai pagar? Aí o professor Zumira, cuspa aqui agora. Eu não vou cuspir, então você vai me acompanhar para a diretoria. E eu já tinha guardado o meu, que eu nunca tive esse problema de acompanhar para a diretoria, porque eu era obediente, mas ela não era. Mas no final de tudo, ele dizia, ou você cospe ou você se retira. Vocês acham que ela fazia o quê, gente? Ela se retirava. Não, nenhuma das coisas. Nunca saí da sala. Não se retirava, não? Nunca saí da sala. Lembre que um dia a gente estava na sala de aula, ele parou a aula, que ele disse que eu só não saísse da sala, a aula não ia continuar, os meninos ficam, bora, rapaz, sai da sala, que não sei o quê. Eu mandava os meninos vir me tirar, porque eu dizia, a sala é minha, não é dele. E entendeu? era uma confusão e um bate-boca, mas por aí já dá pra vocês perceberem que ela não era flor. E no dia que ele me disse, nesse mesmo dia que ele disse que ia me levar pra secretaria, eu disse ele, tudo bem. Fiquei na sala de aula até o final.
né, da aula dele. E quando terminou, eu com a minha cara mais cínica do mundo, fui lá, bora professor, bora pra secretaria. E ele lá, de cabeça baixa, escrevendo, bora meu irmão, que eu tenho que fazer. Entendeu? Lá na rua tem toque de recolher. Nível aí mesmo, gente. Tem toque de recolher. Se for pra me levar pra secretaria, bora logo, que eu tenho que ir embora. Aí ele sem olhar nem na minha cara, que acho que a raiva dele era tanta da minha cara, que ele disse: olha, menina, vai embora, sai daqui de perto de mim. Eu digo: bora, rapaz, você disse que ia me levar pra secretaria, bora logo. E aí ele ficou sem nem olhar pra minha cara, mandou eu embora e disse que eu não ia mais assistir a aula dele. Mas assim, eu era uma pessoa desobediente, insistente. E eu assistia mesmo na maior cara de pau. E nas aulas dele seguintes eu tinha o mesmo comportamento. Né? É isso aí mesmo. Ele me colocava sempre pra fora da sala de aula e eu nunca saí. Nunca dei ousadia a ele. Por aí vocês veem, né? Eu não tenho muito o que dizer em sala não, gente. Mas assim, todas as vezes assim que eu discuti em sala de aula, tanto com o professor quanto com o aluno, você botava o maior fogo. Próxima pergunta. Momentos ruins que passaram junto. Momentos ruins. O primeiro, que foi logo no começo da nossa amizade, eu gosto de falar. Mas foi quando o meu avô, que na verdade foi meu pai que me criou, né? Ele veio a falecer e esse foi o primeiro momento ruim que a gente passou junto. Foi um momento assim que ela me apoiou muito, né? E foi um momento assim que de dor mesmo, né? Quem já perdeu um ente querido sabe. Sabe assim quando você deseja morrer de tanta dor que você está sentindo. Então esse foi um momento ruim e marcante assim em nossas vidas, onde ela assim me mostrou, realmente estava no comecinho da amizade, onde ela me mostrou realmente que eu poderia contar com ela, né? Nesses momentos assim, não são momentos bons, momentos de brincadeira na escola, mas também caísmo. Mas também com momentos ruins. Então a gente teve alguns momentos ruins, né? Tanto da minha parte quanto da parte dela. E graças a Deus a gente sempre esteve juntas, uma apoiando a outra. Se tivesse de passar a noite acordada, a gente já passou, né? Na verdade, noite acordada, assim, sabe? Pra uma estar apoiando a outra, a gente era desse jeito. A gente teve esse, a gente teve depois. Na verdade, sua casa alagou 2 vezes, não foi mesmo? A água da chuva invadiu minha casa 2 vezes. A primeira vez, a água da chuva invadiu, foi terrível mesmo, a gente, todo mundo muito mobilizado, né, pra salvar as coisas, tirar, lavar as coisas com muita lama, né? E assim, talvez a gente não lembre, né, de outras, mas aí teve assim, aqueles momentinhos que a gente era adolescente ainda, de sofrimento com o namorado, né? E teve também já outras fases, já bem depois, porque assim, a gente já vai fazer 20 anos de amizade, né? Nesse decorrer do tempo, minha filha cresceu, estava chegando para adolescência, aí eu tive problemas com ela quando ela começou a namorar, né? Ela teve uma fase rebelde, em que ela fugiu de casa, eu fiquei muito desesperada, né? Assim, graças a Deus a gente achou logo, né? Ela fugiu por conta de um namoro. Eu passei sim essa fase difícil com minha filha. E assim, Mira, ela também batizou minha filha, né? A gente, até então, na época, a gente ainda não éramos evangélicas. E aí, a gente ainda tinha o hábito, né, de batizar. Eu fui criada no catolicismo, né? Quando eu vim conhecer o evangelho, eu já estava já com, deixa eu ver, quase 30 anos, né? E na época, minha filha chegando para a adolescência, ela teve esse problema aí de rebeldia, fugiu de casa. Eu me lembro que eu passei uma noite terrível, e Mira passou a noite toda aqui em casa comigo, me apoiando, né? A noite toda, a gente, claro, sem saber notícia ainda de Isabela direito onde ela estava. E foi uma noite terrível, acho que a pior noite da minha vida, se eu consigo me lembrar. E aí eu me lembro muito bem desse apoio dela, né? Que ela estava aqui o tempo todo, né? Tem também a outra amiga, porque a gente também ainda vai falar um pouquinho depois. No caso outras. assim, somos 4. o quarteto, né? Porque primeiro eu conheci Marlene, e através de Marlene eu vim conhecer Ninha e Paulinha, que serão apresentadas a vocês em outro vídeo. E aí a gente teve esse momento. Teve a fase da sua mãe terrível. também. Depois tive a fase da minha mãe, né? Minha mãe hoje tá sem andar, tem 3 anos, ela teve 2 AVCs, e no segundo AVC dela, em 2016, ela ficou sem andar.
E foi uma fase terrível para mim, porque eu sou filha única, ela não tem mais filhos, minha mãe vive comigo, e eu só posso contar mesmo com a ajuda das minhas amigas. E Mira, assim, mesmo trabalhando nos dias de folga dela, sábado, domingo, ela se disponibilizava. Minha mãe ficou internada no hospital do subúrbio, ela ia ficar lá para ou eu ir trabalhar, eu ir para casa descansar, assim como minha outra amiga Solange também, né? E aí, na Irmã Dulce também, eu me lembro que ela ia também ficar com minha mãe, né? Em casa, me ajudando. Então, assim, momentos ruins, né? Teve a segunda vez que a sua casa alagou, pela segunda vez, novamente, que foi uma barra de novo. E a gente, né, sempre ali junta. A gente só ressaltando, no outro dia a gente achou minha filha, graças a Deus, foi coisa de adolescente, estava tudo bem, né, tudo em paz, graças a Deus. Hoje ela já está ajuizada, já está com 20 anos, viu? Mas assim, a gente teve algumas outras coisinhas, mas aí para lembrar agora, lembrar. Mas os que marcaram a gente, na verdade, foram esses. Foram esses. Como vocês se divertiam juntos? Ah, diversão. Isso é incontável. Incontável. A gente fazia, na verdade, tudo junto. A gente fazia tudo junto. Momentos de diversão, na verdade, a maioria era aqui na casa de Marlene, né? Que você praticamente quase que morava. Eu praticamente morava aqui. Porque final de semana eu tava aqui, eu dormia aqui. Já vinha de mala. Já vinha de mala e cuia, né? Então, a gente fazia sempre, a gente sempre se reunia aos domingos, todo mundo, eu, Ninha, Marlene, Paulinha, a gente fazia almoço aqui, era aquela fase ainda que a gente estava sem conhecer Jesus, então era bebida, era música, e a gente se tratava assim de uma maneira que o povo achava estranho, porque era uma coisa de amizade nossa, a gente sempre chamava umas às outras xingando, né, com palavrão. E aí, até a própria mãe dela, Dona Antônia, ela falava: como é que vocês ficam chamando, comadre, fica chamando uma outra desse jeito, que não sei o quê. Lógico que eu não vou repetir idiota, as palavras, era idiota, imbecil. Isso aí eram as palavras mais fracas, né? Porque daí era aqueles palavrões mesmo que a gente chamava e a gente se divertia desse jeito. Foram tudo muito, com amor, tudo com amor e com respeito. E assim, a gente fazia muita farra junta, todos os dias de carnavais a gente, não era Marlene, a gente ia pra avenida junta e voltava junta, era ilha, passeio, é incontável os momentos bons, maravilhosos que passamos juntos, maravilhosos. Muita coisa boa, é incontável, é muita coisa lembrança, muito divertido. A gente abusava, a gente bebia, falava um monte de besteira, né? A amizade da gente, ela assim, a gente é totalmente amiga até hoje. Assim, quando todo mundo casa, tem suas vidas, né? E cada um tem suas atividades do dia a dia, sua rotina do dia a dia com seu marido, suas coisas. A gente não se vê todos os dias, mas a gente está sempre se falando nas redes sociais, né? Mas assim, foi que mudou um pouco depois que eu... quer dizer que eu casei não, porque Mira, mesmo depois de eu casada, meu esposo que está ali, também é muito amigo dela, nunca teve problema que ela tivesse aqui, ela sempre teve a mesma liberdade que ela tinha quando eu não era casada. Aqui pra mim é mesmo que ser minha casa. E aí, só que aí ela casou e assim, ela trabalha o tempo todo. E hoje ela segue também a rotina dela da igreja, né? Hoje eu estou um pouco afastada da igreja, mas aí depois eu vou falar em outro momento sobre isso, né? Mas assim, em nome de Jesus, em breve ela vai retornar, retornando. Mas assim, ela tem as atividades dela, e na época que eu estava na igreja ficava difícil, porque eu também tinha. E a congregação da gente era diferente. Igrejas diferentes. Mas assim, a gente tá sempre junto, e assim, o melhor da amizade é que não precisa, a gente não era amiga só quando tava junto, mas mesmo distante, a gente compartilha problema, como é que você tá, como é que tá a coluna, isso e aquilo, se uma faz uma cirurgia, como é que tá a mãe, como é que tá a família, e se precisar, na hora que precisar, uma sabe que pode contar com a outra. Entendeu? Não é uma amizade que ficou lá atrás, é uma amizade que caminhou no decorrer de nossas vidas, né, que acompanhou, que o Senhor tem moldado, tem tratado, tem cuidado, né, assim, a gente tivesse que brigar, uma dizer as coisas que pensa a outra, a gente sempre foi muito verdadeira, a gente dizia, mas a gente nunca foi de ficar de mal,
tinha que pedir perdão, a gente perdoava, mas dizia do fundo do coração mesmo. E é assim até hoje, e a gente vem sobrevivendo, porque é difícil hoje em dia, nos dias de hoje, a gente vê amizades assim. As pessoas, a gente diz assim, o povo fica com o olho grosso na amizade da gente, porque nós somos 4, como falamos que vamos contar, mas tudo começou, conhecemos as outras, depois que eu e ela já nos conhecíamos. E aí o povo, a gente chama, nosso grupinho tem um nome que é Age Sempre para Sempre. E aí o povo fica, vocês, isso é que é amiga, não sei o quê, porque somos todas assim. Viu, gente? Sempre tem alguém pra comentar, né? Falar da amizade da gente. Porque, assim, principalmente que a vizinhança de Marlene, que era que mais, assim, presenciava nossos momentos, assim, de bagunça, de festa aqui na casa dela, o jeito que a gente se tratava. E, tipo, assim, quando eu estava indo por um caminho que não era muito legal, tendo atitudes não muito boas, ela sempre me chamava, me xingava, me dizia desaforo, sabe aquilo que tudo que ela queria dizer, ela dizia sem medir palavras. E a mesma coisa eu com ela e as outras meninas também, a gente sempre se tratou dessa forma. Só que, tipo assim, quando ela chamava a minha atenção, eu não ficava, a gente não brigava por causa disso, eu não ficava triste porque eu sabia que era o jeito dela cuidar de mim, né, se preocupar comigo, querer o meu bem. E a mesma coisa eu com ela, a gente nunca assim, a gente sempre se respeitou, mas a gente nunca mediu palavras pra falar uma com a outra. A gente dizia desaforo mesmo, a gente xingava mesmo e depois ficava tudo bem, tudo ótimo. A gente aqui nunca foi uma amizade de ter falsidade, de ter fofoca, a gente nunca se separou por motivo nenhum, entendeu? E assim a gente vai levando há 20 anos. O que mais admira uma na outra? Você vai ser quase as mesmas coisas. Eu vou falar logo para dizer que eu tô copiando você. Olha, o que eu admiro de Marlene. Marlene é uma mulher guerreira, é uma mulher batalhadora, é uma pessoa sincera, é uma mulher humilde, de coração. Ela é idiota, mas ela é maravilhosa. O que eu admiro em Mira? Eu admiro a cumplicidade dela, né? Quando eu falava que ela era na escola, ela não era mole, isso e aquilo. Mas ela é assim, tipo, vamos fazer uma coisa? Vamos, vai dar certo, vai. Vamos até o fim, vamos. Né? A lealdade na amizade, o companheirismo. Ela é uma pessoa realista, como eu já disse. O que pensa, fala também, doa em quem doer, não tá nem aí. É aquela amiga também pau pra toda a obra. A gente, claro que cada um faz tudo dentro de suas condições, dentro do seu tempo. Posso, vai lá e faz mesmo. Né? É uma amiga muito leal. Meu Deus, faltam qualidades. Sem clichê, sem demagogia. Mas é isso aí mesmo, eu não tenho o que dizer. Somos amigas. Eu vou resumir o que ela acha de mim. Ela me acha maravilhosa. Cara de pau. Após 20 anos, como estão a amizade de vocês? É isso. Assim, devido assim a trabalho na verdade nunca empatou muito a gente, porque na época que eu não era casada, né, às vezes até mesmo do trabalho aqui ficava coisas minhas, roupa, essas coisas, e eu só avisava amanhã tô indo pra casa de Marlene, então do trabalho eu já vinha pra cá, a gente já mesmo que a gente não fosse fazer farra, mas a gente ficava aqui assistindo filme, né, Marlene? Deitada no chão, conversando. A gente assim, a gente não é muito frequente uma na casa da outra, porque devido a tempo mesmo, né? Hoje eu tenho meus afazeres na igreja, eu trabalho o dia todo, saio de manhã, chego à noite. Final de semana, aí eu tenho minhas coisas pra fazer em casa, assim como ela também. Ela agora tem esse problema com a mãe dela, que ela tem que... É muito difícil ela poder sair de casa, né? Pra ela poder sair de casa tem que alguém ficar em casa com a mãe dela. Então, assim, a gente não se vê com tanta frequência, apesar de eu morar do outro lado da rua. Mas a gente não se vê com tanta frequência, porque, tipo assim, eu tô na igreja quase todos os dias. Mas, assim, a gente se fala praticamente todos os dias, através do WhatsApp, sabe? A gente sempre tá se marcando no Facebook da gente lembrar de algo engraçado que, tipo, lembra a amizade da gente, lembra a gente junta. A gente tá assim, como ela mesma já falou, precisando, sabe? A gente tá ali, sabe que pode contar uma com a outra. Quando quer conversar, quando quer desabafar, a gente tá aqui, né?
uma sempre disponível para outra. E assim, antigamente a gente praticamente se via todos os dias, né? Porque tipo, eu tinha mais tempo. Então, hoje em dia eu já não tenho tanto tempo disponível. Para eu vir aqui, eu levo meses, né, mãe? Pra vir aqui, ela fica me cobrando, fica enchendo meu saco. Mas é questão mesmo de tempo, ela sabe, né? Hoje eu tô aqui, hoje é que dia? Quarta-feira. Porque eu tô de férias, né? Eu tirei 20 dias de férias, então eu aproveitei esse momento pra apresentar ela pra vocês saberem um pouco mais sobre mim, né? Sobre minhas amizades. Então é isso. Depois de 20 anos, a vida de todo mundo seguiu, mas a gente tá sempre se vendo, sempre se falando. Hoje ela tá aqui desde as 10 da manhã, isso já são 2 da tarde. Daqui a pouco, o próximo vídeo vai ser de uma receitinha aqui, que na verdade eu já tenho até essa receita no canal, aprendi a fazer com ele esse cozido, que é a comida que eu mais gosto. Então o próximo vai sair esse vídeo e o próximo vai ser ela fazendo o cozido, mostrando pra vocês a maneira que ela faz. A gente já tava brincando lá no vídeo, vixe, a gente vai aparecendo em 2 vídeos com a mesma roupa. Porque pra vocês verem que a gente não tem tempo de estar se vendo o tempo todo. Como ela passou uma manhã hoje aqui. Praticamente o dia todo, que é 2 horas da tarde. Né? Eu disse a ela, você vem pra almoçar, eu vou fazer cozida. Ela já me animei, né? Ah, não faz agora não, deixa eu chegar pra eu gravar, né? Pra gravar você fazendo isso e aquilo. Então depois vocês vão ver um outro vídeo nosso com a mesma roupinha, gravado hoje também, pra vocês verem, né? Então, pessoal, assim a gente falou um pouquinho, né, de como a gente e tem muito mais coisa. Na verdade eu fico um pouco inibida, né, com esse negócio de aparecer. Cínica. Mas assim, tem mais coisas da gente, a amizade da gente não se resume nisso aqui que a gente falou. Na verdade, isso aqui não conta um terço, de fato, do que é. Viu? Graças a Deus, Deus tem cuidado, né, desse nosso relacionamento. Mira já conheceu outras pessoas na igreja dela, eu conheci também, quando eu tava na minha. Como eu já disse a vocês, eu tô um pouquinho afastada, passando um momento difícil, né? Me afastei um pouco da igreja, mas em breve, em nome de Jesus, o Senhor há de estar me tratando. Eu creio que Ele já está nesse tempo para eu me voltar para o Senhor, porque assim, eu estou afastada, mas eu sei, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que não há outro caminho, não há outro Deus, né? Não tem para onde irmos se não nos voltarmos para o amor do Senhor. As misericórdias dele é que tem nos alcançado, nos acompanhado a cada dia, né? Então, uma coisa que eu esqueci também de dizer a vocês, que era uma coisa importante, né? Que eu comecei a caminhar, a conhecer Jesus através de Mira. Foi uma coisa da nossa amizade também. Que eu fui primeiro, né? Eu fui pro caminho primeiro. Ela foi primeiro e eu tava passando uma fase complicada na época na minha vida. E que assim, foi no caso com a Isabela, né? Com a filha dela. Ainda, né? Foi uma fase de namoro, isso e aquilo, complicada, e tava me magoando muito, né? Ela tava muito desobediente com relação a essa questão na adolescência. Eu tava muito desamparada, né? Eu criei ela sozinha, sem a presença do pai dela, então é uma barra, né? Quem é mãe solteira sabe. E aí eu comecei a precisar, a necessitar conhecer um pouco mais do amor de Deus, e Mira começou a me convidar para uns cultos na igreja dela. Foi daí que eu comecei a me aproximar de Deus. E quando eu aceitei, me converti, na época não foi na Assembleia, na Igreja Batista, no Ministério Batista. Peço a vocês também que orem, né? E quero agradecer. Que a vida não tem mais perguntas, já chegou no final. Na verdade a gente fez tirou algumas perguntas do que a gente achava que seria necessário, né? A gente falar sobre a amizade da gente. Então, assim, eu sei que eu tenho muitos inscritos que são servos de Deus, né? Que estão num caminho aí que a gente sabe que é o caminho correto. Então eu peço a vocês, meus irmãos, que ore pela vida dela, ore pela vida do esposo dela que também está afastado, ore pela vida e a saúde da mãe dela, para que Deus, assim como Ele criou, né? Ele permitiu essa situação na vida dela com a filha dela, para ela se chegar até Ele, que depois, assim, ela dava muito trabalho pra gente, né? Muito trabalho. Então, assim, depois que ela aceitou Jesus, assim, Ele colocou tudo no lugar. O Senhor colocou tudo no lugar até o dia de hoje, graças a Deus, né? Hoje, assim, ela tá afastada e eu creio que o Senhor vai criar uma outra situação, né?
para que ela veja que nós somos dependentes dele, né? Não podemos fazer nada e não somos nada sem ele, tá bom? Eu vou chamar o esposo dela aqui, que ele vai entender, tá? Gente, o esposo dela, assim, é meu amigão, assim como ela, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gaiata, uma pessoa palhaça. Ele agora tá dando um de tímido, né? Mas eu quero muito apresentar ele pra vocês, e que assim, o mesmo jeito, o mesmo tratamento, eu e dela, assim, é eu com ele, sabe? Eu bato, eu xingo, eu esculhamo, né, Marlene? E é uma pessoa maravilhosa. Vem aqui! Eu vou te conhecer. Ah, a cara dele, cínica. Vem pra cá, rapaz! Baixa aqui. Gente, isso aqui é piano, viu? Quando Marlene... Ah, a cara cínica dele. Quando Marlene começou a namorar com ele, por ciúmes, eu não queria. Eu queria mandar nela, eu queria influenciar ela que ele era uma pessoa má. Que ele não era um homem certo pra ela, justamente porque era eu, Ninha e Paulinha, na verdade. Eu acho que eu sempre fui... Você vai contar mais isso no próximo no próximo vídeo. Eu acho que eu sempre fui exagerada demais das coisas. Mas sofreu pra poder, minha filha. Depois a gente pra ser aprovado, teve que sofrer primeiro. Eu escalifava ele mesmo, eu botava ele pra fora, eu não queria saber. Quando ele começou a vir trazer os paninhos dele pra cá, eu falava com a Dona Antônia, a senhora não deixa, a gente não conhece esse homem direito, não sabe quais são as intenções dele. Então eu acabava mesmo com a raça dele. Na verdade eu acabo com a raça dele até o dia de hoje, mas agora sim é diferente, né? Agora é uma pessoa assim que eu amo, fui madrinha de casamento dele, né? Deles dois. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa e também tá sempre presente na minha vida. É uma pessoa também que eu sei que a hora que eu precisar, eu posso contar com ele. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo que a gente fizer juntas vai ser já com a presença de Ninha e Paulinha, que a gente vai contar mais um pouco daquilo que a gente aprontava juntas e como eu conheci elas, né, que na verdade foi através de Marlene. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E não esqueça de quem não é inscrito, se inscrever no canal, deixar seu like e comente aí o que vocês acharam do vídeo da gente, tá bom? Um beijo e até o próximo.